Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês as 7 principais maneiras que você tem de estar pegando moeda da família, tá? Para estar desbloqueando tropa T11, para estar fazendo vários investimentos também para melhorar a estatística, tá? Porque como eu sempre falo com vocês aqui, a tropa T11 é um outro patamar do jogo que você tem que ter, tá? Mas ela não é uma obrigação, não tem que ser dada como prioridade, principalmente se você está no início do jogo. O principal sempre vai ser estatística. Tropa T11 é um adendo que você faz na medida que você vai crescendo no jogo. E eu vou estar mostrando para vocês várias maneiras diferentes que você pode ter para pegar essas moedas, tá? Diariamente e também mensalmente, tá? Através de eventos e tudo mais. Então presta bastante atenção que esse vídeo está cheio de detalhes e pode te ajudar bastante, tá bom? Mas antes de começar o vídeo aqui, eu queria estar mandando um salve pro Mr. Robot, né? Que é da cidade 151, que é o Lucas, é um BR também nosso aqui que acompanha sempre o canal, tá lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então se você também não tá no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição do vídeo, clica aí que você vai ser redirecionado pro grupo, é bem fácil, é gratuito, o grupo é aberto, pode entrar qualquer pessoa, tá bom? E queria mandar um salve pra ele, que ele é um cara fiel aqui ao canal desde o início, tá? Basicamente, e ele pertence ao clã World Wild Family, tá? Da cidade 151, que é esse clã que eu tô mostrando pra vocês agora. Lucas, muito obrigado aí pelo carinho e pela parceria desde sempre. Então bora lá pro vídeo. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, gente, é que eu vou fazer aqui duas maneiras de você conseguir as moedas da família. Eu vou estar mostrando para vocês primeiro o modo gratuito e vou estar mostrando depois o modo pago, que você pode também estar fazendo através de pacotes. E deixando bem claro aqui que a maneira que eu tô passando para vocês não é a maneira mais indicada que eu tô fazendo, tá? Não é a maneira que eu fiz, por exemplo, para estar juntando moedas e tudo mais. Eu vou estar falando exatamente como que eu fiz e depois eu vou estar falando qual que é a melhor maneira, se compensa ou não e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira forma aqui, que é a mais básica de todos, é através da prisão. Já tem um vídeo meu aqui no canal, tá? Que eu já coloquei aqui há mais de 4 meses, que é um vídeo que eu explico como que você consegue tá fazendo para subir mais andares na prisão. Tá bem detalhadinho o vídeo, não tem mistério nenhum, tá? Então se você não assistiu ainda, clica nesse card que tá aparecendo na sua tela agora, que você vai ser redirecionado pro vídeo. E qual que é a questão aqui da prisão? A prisão, gente, ela é uma alta fonte de moedas gratuitas dentro do jogo, se não a principal. Por quê? No meu caso, como vocês estão vendo aí na tela, eu consigo chegar todos os dias até o andar 69. Chuck, eu não consigo chegar até o andar 69. Tudo bem, você vai chegar até o seu máximo. Mas o importante é a constância. O mais importante aqui não é o andar em si, e sim a constância que você faz. Seja no andar 30, seja no andar 50 ou no andar 69, como é meu caso. Então, se você não consegue chegar ao mesmo andar que eu, não há problema nenhum. Mas o importante da prisão é você fazê-la todos os dias. Eu vejo muita gente falando assim: ah, Chuck, mas eu só faço uma vez por semana, que é a vez que dá a moeda e também dá mais recompensas, né? Que é a primeira vez que você passa pelo andar, a cada 5 níveis você consegue recompensas adicionais. Tá correto? Claro que não, porque você tá perdendo muita moeda, muita recompensa diariamente quando você deixa de fazer que seja um dia. Eu vou mostrar para vocês aqui o poder que tem a prisão, tá? Diariamente dentro do seu jogo. No meu caso, como eu falei para vocês, que eu chego até o andar 69, eu consigo um total de 5.643 moedas por dia, isso sem levar em consideração aquele dia que você chega primeiro aos andares, né, que você ganha recompensa adicional. Então essa quantidade de 5.643 é já depois de ter passado o dia, no caso que dá recompensa adicional. Então seriam 6 dias ganhando 5.643, e nesse primeiro dia que a gente faz, né, que geralmente eu faço já no domingo, assim que o servidor brasileiro já reseta, eu já vou lá e faço, eu já consigo ali uma média de 15 mil moedas, tá? Só por ter passando pelos andares até o andar 50, até o andar 69. E como vocês viram no vídeo aí que tá passando para vocês, qual que é o detalhe no meu caso que eu faço a prisão? Como que eu, Chuck Norris, Chuckito, faço esse andar? Eu vou até o andar 50, tá na dificuldade difícil,
E quando eu passo do andar 50, aí todos os andares subsequentes eu jogo pra dificuldade fácil, porque senão eu não consigo chegar no andar 69. Então vai depender também do seu nível, da sua força para você fazer isso. Então se você, por exemplo, só chega no máximo até o andar 50, você vai ter que diminuir a dificuldade antes de mim, entendeu? Isso aqui vai variar de jogador para jogador, mas no meu caso eu tô conseguindo essa quantidade de 5.643 por dia. Então percebe aí, gente, que por semana já são mais de 35 mil moedas, tá, que eu tô conseguindo, isso só com a prisão. Na verdade dá mais de 40 mil só com a prisão, isso por semana, tá? Então percebe o poder que tem a prisão dentro da sua mansão, tá bom? O segundo local aqui é o local mais básico, né, que todo jogador tem, que é o seu próprio centro financeiro. No meu caso aqui, o meu centro financeiro, ele está em Elite 5, tá? Como vocês podem estar vendo aqui. Eu fiquei um bom tempo em Elite 4, porque eu estava focado em subir a mansão para Elite 6, mas eu tinha dado uma pausa nesse projeto, e agora eu tô dando continuidade ao projeto da mansão Elite 6. Porque agora praticamente todas as minhas construções estão em Elite 5 ou próximos disso, tá? Então já para mim não tem mais necessidade de ficar evoluindo as construções da mansão. E qual que é a quantidade, tio, que você consegue diariamente com o seu centro financeiro? Eu consigo um total de 2.160 moedas a cada 12 horas, que é quando enche o meu centro financeiro. Eu já falei isso para vocês aqui. Cada construção de produção de recursos vai demorar 10 horas para estar enchendo a construção. Mas, Chuck, o que acontece quando ela enche? Ela para de produzir. Então, muita gente acaba esquecendo disso e acha que ela continua produzindo. Não vai continuar. Então, você precisa lembrar, tá, de estar ali coletando antes das 10 horas. Mas o centro financeiro, ele é diferente. Ele demora um total de 12 horas para estar enchendo. Então, a cada 12 horas, você vai lá, aperta uma vez, acabou. Você ganhou mais 12 horas de sossego para estar coletando novamente. E por dia eu tô conseguindo um total de 4.320, tá? Moedas somente com o meu centro financeiro. Isso, gente, já juntando com o da prisão, já são mais de 10 mil, quase 10 mil moedas por dia. Não é por semana, é por dia. Isso de maneira gratuita, tá? Sem fazer absolutamente nada. E uma coisa que eu esqueci de falar também em relação à prisão, eu vejo muita gente fazendo isso e é um erro terrível. Por quê? Muita gente faz a prisão de modo manual, só que qual que é o problema disso? Quando você faz de modo manual, você vai ter dois gastos absurdos. Primeiro, você vai precisar de buffs, tá? De capacidade, de ataque, defesa, todos os dias, porque você não vai conseguir chegar nos andares mais altos sem buffar sua mansão, sem buffar sua operação, tá? E outro gasto muito alto que você vai ter também diariamente seria com os aceleradores de cura, porque você vai precisar, né, obrigatoriamente curar suas tropas a cada andar, dependendo do nível que você vai. Do meu caso, chegou no nível 50, já tem que curar obrigatoriamente. Então qual que é a minha indicação? Como vocês viram no início do vídeo, eu faço sempre, todos os dias, usando a energia, que é a melhor indicação que eu poderia dar para vocês. Porque se você usa a energia para subir na mansão, na prisão, você não vai precisar de buff de capacidade e você também não vai precisar de buff de aceleração, né, de acelerador de cura. Então você vai ter uma economia muito alta. E a ideia aqui da prisão, gente, é você ganhar o máximo gastando o mínimo. Ah, Chuck, mas eu vou ter um gasto de energia. Sim, eu não tenho como fazer milagre. Eu já falei pra vocês, você tem que dar alguma coisa pra receber outra em troca. Então, se você prefere gastar acelerador de cura e buff de capacidade, que muitas pessoas não conseguem obter tão facilmente, beleza, é por sua conta e risco. Eu poderia fazer diariamente sem nenhum problema, porque eu tenho um buff de capacidade sobrando, como vocês estão vendo aqui. Mas mesmo que eu tenha sobrando, eu não tô esbanjando. Ah, tio, que é porque você tem facilidade, quer dizer que você vai estar esbanjando recurso? Claro que não. Eu jogo de maneira inteligente, eu sempre falei isso pra vocês. Então, se você quer ganhar as coisas gastando o mínimo, a minha indicação é: utilize sempre a energia. Ah, Tiago, mas eu não tenho energia. Deixa a sua energia ir gastando ali diariamente, no caso, regenerando pelo próprio jogo, que você consegue fazer tranquilamente. Você consegue, gente, diariamente, no mínimo, 300 energias dadas pelo próprio jogo de maneira gratuita. É só você deixar o jogo recarregar. Você não precisa gastar nada. Vai dormir, você faz, acordou, já tem mais 100 energias. Tá? Então isso aqui não é desculpa para você
você não fazer. Mas aí, claro, vai depender de jogador para jogador, tá bom? A terceira forma aqui é uma maneira que muitas pessoas não sabem, que é através do salão de conferências do clã. Você consegue, através dessas missõezinhas aqui, tá? Que é você, no caso, ganhando os fragmentos de vigilante, então vigilante semanal. Você ganha, além do vigilante semanal, você vai ganhar XP de vigilante e também vai ganhar ouro da família. E essa quantidade é um total de 1.650 por semana. Não é por dia, é por semana. Então isso aqui já tem uma diferença muito grande, tá? Porque você não vai conseguir 1.650 por dia, mas sim por semana. Mas ainda assim é uma outra fonte de recurso que você tem. Uma outra fonte que não é uma fonte assim muito rica, mas também que vai ajudar, é através da loja da família. Você pode comprar um total de 300 moedas diariamente pelo valor de 19.500 pontos da família. Então já vai entrando também naquela questão de você estar sempre ganhando pontos da família diariamente, seja atacando sua farm, seja atacando força de rua, mercenário, não importa. O importante é você ter ciência que essa forma ela existe também, são 300 por dia. Então você fala assim, mas são só 300 por dia. Se você faz a multiplicação, dá 2.100 moedas por semana. Então já é uma outra fonte também, por mais que seja menor, de moedas da família gratuitamente, beleza? Uma outra fonte também que você pode ter de maneira gratuita, mas nesse caso aqui já é para um grupo seleto de pessoas, que seria através da loja SVIP 10, você pode conseguir até 3.600 moedas por dia através dos pontos SVIP, que é o meu caso. Eu posso comprar 1.500 aqui e eu posso comprar mais 2.100 através daqui, tá? Que seria um total de 3.600 por dia. Mas não indico você a fazer isso porque aqui é muito caro. Então isso aqui é só uma outra forma, mas não é a mais indicada. Uma outra maneira também muito utilizada por vários jogadores é através do ataque a centros financeiros de outros jogadores. Chuck, me explica aí como é que funciona isso. Quando você vai atacar o centro financeiro de outro jogador, você vai roubar as moedas que estariam sendo produzidas por esse jogador. Qual que é a indicação melhor para você fazer isso daqui? Pega a sua fazenda, evolui o centro financeiro dela, bonifica o centro financeiro, né, para dobrar a produção. Como eu sempre faço na minha produção aqui diária, na minha mansão, a gente pode dobrar a produção, tá bom? Isso aqui vai ajudar muito. E aí você vai lá e manda a coleta. Só que qual que é a questão dessa maneira aqui de coletar moeda da família? Primeiro, dependendo da diferença de níveis entre o seu centro financeiro e o centro financeiro de qual mansão você vai atacar, seja sua fazenda ou de outro jogador, vai demorar muito para você coletar. Então, por exemplo, o meu centro financeiro, como eu mostrei para vocês anteriormente, ele é Elite 5 e eu tô atacando um centro financeiro que é nível 28. Tá uma diferença aí de 7 níveis. Isso é uma grande diferença dentro do jogo. Então repara que pra gente coletar 1.000 moedinhas da família tá dando mais de um dia. Então se você for atacar um centro financeiro, o ideal é que você ataque de algum jogador que tenha um nível pareado com o seu, Elite 3, Elite 4 ou Elite 5. Por que você fala isso, Chuck? Porque quanto menor for a diferença do seu centro financeiro para o do outro jogador, mais rápido vai ser a coleta. Então de um dia, isso aqui pode cair para mais ou menos 12 horas, 13 horas para você coletar a mesma quantidade que eu estaria coletando agora, tá? Que seria de mais ou menos 1.000, 1.100 moedas. Mas é uma outra fonte também de moedas gratuitas, tá? Que você pode fazer de modo gratuito. Então, gente, só para finalizar aqui essa parte gratuita, você pode estar conseguindo aí por todos esses meios que eu falei para vocês, um total de 15.000 moedas por dia, isso tudo de maneira gratuita. Seja na loja SVIP, seja no seu próprio centro financeiro, na prisão, enfim, todas essas maneiras que eu acabei de falar para vocês. 15.000 por dia. Isso, gente, é coisa pra caramba. Em 10 dias, você já vai ter um total aí de quanto? 150.000 moedas em 10 dias. Então, não fiquem menosprezando a constância. A constância, ela é fundamental. Tá? Então, se você queria saber como que eu juntei e tudo mais, essas foram algumas das maneiras, mas é claro, não todas eu utilizei. Eu nunca comprei, por exemplo, moeda da família utilizando pontos SVIP, porque eu acho extremamente caro e não é viável. Tá? Então, vai depender muito do seu estilo, de como que você quer fazer e tudo mais. Vamos dar continuidade aqui para eu falar mais algumas formas que você tem, além dessas que eu acabei de passar. Você pode comprar pacotes de R$ 27,90 todos os
dias, que vai estar te dando aí um total de 11 mil moedas por dia. Então, se você quiser aumentar a sua produtividade, mas é claro, aqui você vai ter que gastar dinheiro, tá? Então 11 mil moedas por dia você consegue através desse pacote que eu tô mostrando para vocês agora. É válido você fazer isso? Claro que é, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas é como eu falei, vai depender de jogador para jogador. Eu não tenho esse preconceito com quem gasta dinheiro, muito pelo contrário. Gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro com droga, você vai gastar dinheiro com comida, você vai gastar dinheiro com festa. Eu gosto de tomar meu todinho, quem não sabe aí, eu compro meu todinho diariamente não, sempre que eu posso tô tomando meu todinho aí. Eu não bebo, então eu não fumo, então eu sou uma pessoa bem tranquila aí. E quem quiser me presentear, dia 21 de fevereiro é meu aniversário, tá? Pode mandar um engradado de todinho pra mim, não manda cerveja que vai ser desperdício. Então eu tomo meu todinho, é dinheiro meu, gente, eu tô trabalhando pra isso. Então se você não gasta dinheiro no jogo, problema seu. Se você gasta, problema seu também, tá? Ninguém tem que opinar na vida de ninguém em relação a gasto, isso eu tenho que deixar bem claro pra vocês. Então se você quiser comprar 11 mil moedas por dia, você já consegue tranquilamente, deixando bem claro, gastando R$ 27,90 ou R$ 18,90 caso você compre pela Amazon. Vou fazer um vídeo aqui depois mostrando como é que você faz para comprar pacotes pela Amazon, deixando bem claro que eu vou fazer isso depois, quando eu tiver um tempinho aqui sobrando, tá bom? E uma outra fonte muito grande, que essa daqui eu utilizei bastante também, é através dos pontos de honra que você pega perdendo tropas em Las Vegas, Governador, Crude Crisis, Gold Rush, qualquer evento global que tenha mortes reais. Você consegue um total de 49.999 moedas a cada rodada de cada evento global, que geralmente dura um mês. Então, para resetar essa quantidade, você vai precisar esperar um mês, no caso, o próximo evento, para você poder comprar mais. Então, você precisaria de um total de 9.999.800 pontos de honra para você comprar essa quantidade que eu falei de aproximadamente 50 mil moedas. E isso daria um custo para você de 499.990 tropas T10. Então você precisaria de basicamente 500 mil tropas T10 para conseguir pegar 50 mil moedas. Chuck, vale a pena? Claro que vale. Isso é uma fonte gratuita também que você tem para pegar, mas como eu falei, vai depender de quantas tropas você tem, de qual que é a sua produção. Então assim, vale muito a pena? Vale, porque ter tropa também não é só para ficar parada. Tropa tem que dar recurso, tem que dar retorno para você, como eu sempre falei para vocês aqui no canal. Então, gente, repara que você tem várias formas, então eu falei todas que eu conheci aqui por enquanto. Se tem mais alguma que eu esqueci, deixa nos comentários. É sempre importante vocês estarem me dando esse feedback também, tá? Eu gosto da participação de vocês, é fundamental para mim. Então, se tem alguma fonte aí que eu não citei aqui no vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, e futuramente eu posso estar trazendo mais fontes caso o jogo também traga para nós. Deixando bem claro, ainda também tem as fontes de eventos e tudo mais que você vai ganhando aí semanalmente, mensalmente, que não tem como eu citar, porque vai variar de evento para evento, não é todo evento que vai dar moeda pra gente, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Então, até o próximo vídeo e falou!